do Tribunal Constitucional relativamente à convergência das pensões. Como é que ficamos caso, nas duas hipóteses, quer de chumbo, quer se for dada luz verde? Eu acho que nos devemos deter um bocadinho nessa questão, porque essa é uma questão política de enorme importância, que vai ter um significado político para este ano e para o próximo ano. Apesar de ser algo que não está inscrito na lei do orçamento. Isso também tem a ver com a entrevista do Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro na entrevista disse que nós tivemos o cuidado de desenhar, mais uma vez, um termo novo para o vocabulário político, de desenhar a medida por forma a minimizar todos os riscos constitucionais. Bom, o Sr. Primeiro-Ministro arrisca muito nesta declaração, porque ele diz, no fundo, o seguinte: nós tivemos todo o cuidado para que esta medida não fosse inconstitucional. E tem toda a razão para ter cuidado, porque se o Tribunal Constitucional chumbar, eu acho que nós estamos numa situação muito delicada. Já lá vamos. Agora, mas vejamos o que é que pode acontecer. Quero dizer, na próxima semana o Tribunal Constitucional vai tomar uma decisão, porque termina o prazo. Até quarta-feira, não é? Até quarta-feira, dia 18, sim. Ora bem, das duas uma. Ou o Tribunal Constitucional considera as medidas constitucionais. Bom, aí eu tenho, digamos, que reconhecer o meu erro. Faz meia culpa. Tenho que... Bom, não, devo reconhecer que há um gênio escondido neste governo que eu não tinha dado conta e que desenharam de forma tão perfeita que evitaram uma inconstitucionalidade que, quanto a mim, é gritante. Eu já falei sobre isso aqui neste espaço de opinião, dizendo que, no meu ponto de vista, cortar as pensões já atribuídas é inconstitucional, porque põe em causa os princípios de confiança e os princípios da igualdade e proporcionalidade, porque atinge apenas os reformados da função pública. Se passar esta lei, o Tribunal é um sucesso para o governo. Sim, isso não há dúvida. Claro. Se o Tribunal Constitucional considerar esta lei constitucional, bom, eu próprio tenho que reconhecer que me equivoquei, que estava equivocado e que, como digo, há algum reconhecimento do mérito do Governo devemos fazer. Isso será, sem dúvida, uma vitória política do Governo. E se for declarado inconstitucional, quando estão aqui em causa mais de 700 milhões de euros? Se for declarado inconstitucional, nós estamos com um problema muito sério. Em primeiro lugar, vejamos isto do ponto de vista político. Se for declarado inconstitucional, mais uma vez sublinho se... Claro. O que acontece é que chegamos à conclusão que este Governo não consegue fazer um orçamento que não seja inconstitucional. Porque já fez um primeiro orçamento inconstitucional, fez um segundo inconstitucional e faz um terceiro que é inconstitucional. Apesar desta lei, mais uma vez, volto a dizer, não estar inserida na lei do orçamento, sim, mas tem consequências, obviamente, no orçamento geral do Estado. Apesar da lei ser autónoma do orçamento, a verdade é que o orçamento está a contar com os seus resultados. O que significa significa que o país não só fica a saber que o Governo esbarra com a Constituição a cada passo, que não consegue fazer orçamentos constitucionais, que tropeça na Constituição, mas que verdadeiramente não consegue governar sem ser contra a Constituição. Isso significa um orçamento retificativo logo? Não, isso significa, em primeiro lugar, que temos um problema político sério e que se devem tirar ilações disso. Serão, então, quais são as consequências políticas que devem ser tiradas em caso de chumbo? Vamos lá ver, vamos esperar pelo resultado. Eu estou apenas a antecipar um cenário. Mas coisa que o Primeiro-Ministro... O Primeiro-Ministro não deve fazer, eu compreendo muito bem, eu nunca faria isso, porque naturalmente quem apresenta um orçamento tem confiança na constitucionalidade das medidas e, portanto, não admite discutir agora o cenário da não conformidade com a Constituição. Todavia, se for declarado inconstitucional, nós temos um problema político sério, porque não é a primeira vez, nem a segunda, é a terceira. E chegaremos à conclusão que este Governo tem um problema, é que não consegue governar de acordo com a Constituição. Isso significa que deve sair? Mas temos um outro problema que não é apenas político. Em caso de chumbo? Bom, eu acho que o Governo fica numa situação absolutamente lamentável por uma outra razão que já vou explicar. É que o país fica sem orçamento. Apesar da lei não estar no orçamento, este orçamento já não prossegue. Este orçamento tem que ser mudado. Este orçamento tem que ser alterado, se for declarado inconstitucional, mais uma vez. E isso cria um problema seríssimo ao país. Porque, repara, o orçamento tem fundamentalmente dois pilares. O corte nas pensões e o corte nos salários. Bom, se o Tribunal considerar inconstitucional, fica desfeito esse pilar. E quanto ao outro, estamos ainda para ver. Fica ainda sob reserva de análise pelo Tribunal Constitucional, ou preventiva do Sr. Presidente, ou então sucessiva. Que também chega Mas, de qualquer forma, ficamos numa situação de indefinição que é gravíssima. Portanto, tem que haver um orçamento retificativo.
Em qualquer caso, tem que haver um orçamento retificativo. Mas repare, como é que um governo vai começar a negociar com os seus parceiros internacionais, nomeadamente logo no início de janeiro, como disse o Primeiro-Ministro, sem ter um orçamento? É isto que eu acho absolutamente difícil de explicar. Enfim, o Primeiro-Ministro mostrou-se muito confiante. Põe em causa a continuidade do próprio Executivo? Eu acho que isso põe em causa a continuidade do próprio Executivo. Porque, repare, pela razão política que indiquei. Quanto à razão orçamental, o Governo, naturalmente, pode pensar em planos B, mas isso afeta a sua credibilidade de uma forma muito significativa. Mas o que eu espero, interna e externa? Interna e externa. O que eu espero é que não caiamos de novo naquilo que é o episódio absolutamente infeliz de vermos o Governo acusar o Tribunal Constitucional dos seus próprios erros. Quer dizer, devemos ser poupados a isso. Se o Tribunal declarar esta lei constitucional, eu próprio estou preparado para reconhecer e para felicitar o Governo pela sua vitória política. Afinal de contas, eu estava equivocado. Mas se for o contrário, espero não ver o Governo a fazer isso. Porque o Governo tem feito, ao contrário do que alguns dizem, uma campanha de descrédito do Tribunal Constitucional que é indecorosa. E para isso tem valido tudo. Não apenas as declarações de membros do Governo, mas também de conselheiros muito próximos do nomeadamente Braga de Macedo. Do Dr. Braga de Macedo, que tem declarações absolutamente inenarráveis, uma declaração precisamente que escolheu para ouvirmos aqui neste espaço de opinião. Porque acho que vale a pena os portugueses saberem o que é que estes senhores andam a dizer do Tribunal Constitucional lá fora. Vamos ouvir então. In this case, what they are trying to preserve is the constitution that was voted in 1976, led to a generalized nationalization of the economy and to the construction of a classless society. I mean, this is still in the prelude of the Constitution, and that's what the Constitutional Court sees itself as doing. Pronto, não gostou de ouvir o ex-ministro das Finanças. O Dr. Braga de Macedo vai lá para fora, para uma conferência internacional, disfarçado de académico, para fazer uma campanha absolutamente recorrendo às maiores falsidades sobre o nosso Tribunal Constitucional e sobre a Constituição. Basicamente, o que ele diz é que temos uma Constituição comunista e temos juízes do Tribunal Constitucional empenhados em construir o socialismo e a sociedade sem classe. Isto é ridículo, isto é falso, isto é levar as pessoas ao engano. E pior do que isto, é que as pessoas que pensam que isto faz parte da luta política estão equivocadas. Isto prejudica a imagem pública do nosso país. Não, nós não temos um tribunal comunista, nós não temos uma Constituição comunista, nem as medidas que foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional foram com base em artigos da Constituição que prevê uma economia planificada ou rumo para o socialismo. Não, foram chumbadas em nome de princípios que fazem parte de todas as constituições democráticas do mundo, nomeadamente da confiança. Mas que parte é que não entenderam confiança? Quer dizer, quando temos um orçamento que relativamente... Vou dar este exemplo, que é um exemplo chocante, relativamente às pensões que muitos portugueses têm, ou suplemento de pensões que muitos portugueses têm, que trabalhavam nas empresas públicas. Fizeram um contrato com a empresa disse-lhes, se vocês forem para a reforma, dou-vos este complemento de pensões. Eles ficaram com isso. E agora o orçamento, não esta lei, mas o orçamento, vem dizer não, temos que cortar pelo menos 50% ou 60% desse complemento. Isto é pôr em causa a palavra do Estado e a palavra das empresas. Não se pode fazer uma coisa destas. O que é certo é que são medidas de austeridade, ao abrigo também do programa da Troika, que esta semana ouvimos mais uma